Então, minhas irmãs, meus irmãos, toda vez que o inverno entra aqui, o inverno para o carioca é 20 graus, né, chovendo. Então eu me lembro que em Uberaba, certo mês de junho, 0 grau, 2 horas da madrugada. Então o espírito de Lulu Parola se despediu dizendo: sinto frio neste campo, gelo por todos os lados. Este frio causa susto aos próprios desencarnados. Então é natural que a gente sinta frio, não é nada demais. Bom, uma executiva estava no aeroporto de Toronto, no Canadá, esperando na fila para tomar o avião, que ela ia para Quebec e estava preocupada porque o voo seria 1 hora depois, e ela deixou a filha, tinha deixado 5 dias antes, a sua filha gripada com febre. Então ela estava preocupada, pensando em retornar logo. E a fila não andava, andava muito devagar. Até que ela chegou perto da porta e então puxou conversa com o senhor, falando, chegamos perto, né? Ele falou, não, mas essa fila é para entrar na outra fila, que é a boa, que é para a gente pegar o avião. Mas ela resolveu, eu disse, não, hoje eu vou testar a paciência, não vou me irritar, não vou ficar impaciente, não vou derramar impaciência, aflição em volta das pessoas que estão junto aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então ela foi caminhando e um funcionário veio e disse que o sistema de computação estava fora do ar na rede. Então, quando ela chegou junto à moça que ia pegar o seu passaporte e checar no computador, ela notou que a moça estava com ar cansado, estava muito cansada. Então ela teve um rompante de simpatia e disse para a moça, dia difícil, hein, minha jovem? A moça olhou para ela, na verdade carimbou o passaporte e mandou ela ir embora. Ela notou que o computador estava com a tela preta, então ainda estava fora do ar. Então, o que levou a moça a deixá-la passar foi o gesto de simpatia que ela passou, de bom ânimo que ela transmitiu para a moça, que evidentemente estava num dia difícil, talvez trabalhando muito ou com algum problema lá em casa, né? Então a gente vê como, quer dizer, o poder da simpatia e do sorriso, que nem sempre a gente utiliza, principalmente nos dias atuais, na nossa cidade, que é comum à noite, conhecemos uma novidade, dizendo que a avenida tal, a rua tal vai estar fechada por esta ou aquela razão, por uma obra, impedindo-nos o trajeto, né? Então, nós estamos carecendo muito de simpatia, de sorriso, que são derivados da paciência, de sermos criaturas pacientes. É o que nós precisamos refletir e testar, porque existem criaturas pacientes e criaturas impacientes, é o chamado estupim curto. Eu conheço um casal que ela é extrema paciência e o marido dela é a extrema impaciência. Então eu disse para ela, vem cá, você queria que ele casasse com quem? Com uma outra impaciente? Não ia dar certo. Como é que ele ia treinar, aprender a ser paciente? Então ele tinha que casar com uma paciente, com você, para que ele pudesse
saber como é ser paciente. Então, a paciência, meus amigos, minhas irmãs, nos ajuda, não parece verdade, mas aumenta em nós a chance de conseguir o que nós queremos, através da paciência. Muito mais do que a exasperação. Eu já tive experiências pessoais. Se você ligar para aquele sistema, né? Quer dizer, engraçado é que é a mesma voz. Quando eu ligo, por exemplo, para uma operadora dessa de telemarketing, aquela coisa, é a mesma voz, e ele fala como se me conhecesse. Estou conhecendo o seu telefone, aquilo tudo. Um momento, você diz que depois ele já me conhece, engraçado, né? Se for para isso, você diz que 1, 2, vai até o 9, que é para falar com a moça. Aí ele dá o número do protocolo, que são 9 ou 10 números, e fala correndo. Como é que você vai anotar se ele fala correndo? Para ouvir de novo, diz que tal, aquilo tudo. É interessante. A gente já começa a testar a paciência ali. Por exemplo, aqui na nossa região, eu moro aqui na Uruçanga, né? Toda vez que chove, a minha cunhada que mora perto, Gilberto, o telefone, eu digo, está mudo. Ah, o meu também está. Porque a chuva, ela tem o poder de colocar determinadas linhas telefônicas mudas. E eu liguei todo animado para a operadora, a moça, engraçado, o problema é aqui na Uruçanga, e a moça fala do Ceará. É interessante, né? Quando é defeito da NET, eu já sei que é de Olinda ou Pernambuco. Já sei até a voz dele, já conheço. Falo, como vai, o Náutico está vencendo Santa Cruz, aquela coisa, para ficar uma coisa amena para ele me ajudar. Eu digo, mas como é que ela no Ceará vai saber do meu defeito na Uruçanga? Não, você tira a tomada 10 segundos, coloca de novo, é uma beleza para a gente treinar a paciência. Aí no final eu cheio de esperança, não, ela simpática, eu digo, vai resolver o meu problema. Bom, o senhor aguarde 7 dias para ser atendido. O telefone está lá enguiçado, 7 dias. Não, está com 3 dias, faltam 4 para ser resolvido o problema. Então, meus amigos, estamos numa fase de ter paciência. Por exemplo, ter paciência com essa geringonça aqui, que às vezes fica tudo preto também, a tela, né? Então, olha, quando a criatura tem... fica preta a tela. Aí eu me enrolo todo aqui. É uma maravilha, tecnologia, né? Então, conhecemos inúmeros casos como a paciência pode conseguir resultados extremos. O homem que esqueceu o laptop no táxi, o taxista tinha conversado com ele, arranjou um jeito de devolver o laptop. Quer dizer, no restaurante, um amigo observou que o dono do restaurante escolheu, um restaurante bem frequentado, escolhia as melhores mesas para os fregueses pacientes, para os fregueses simpáticos, alegres. Então, olha, gente, como é que a coisa muda, não é? Como é que a gente tira aquelas nuvens escuras do nosso ambiente, né? Do nosso clima, né? Aliás, Paulo de Tarso já sabia das coisas e disse, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. E Emmanuel comentou, a esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O problema é que a gente se torna impaciente porque nós confundimos felicidade com prazer, com satisfação transitória. Não é essa que Emmanuel se refere. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável, que não muda, vibra em todas as criaturas. Quem é que não quer o lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz?
E ele conclui: contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Então, gente, paciência é obstinação pacífica. É ser obstinado, é persistir, não parar. Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente, entre outras invenções, ele disse o seguinte: enquanto lutava para chegar a um resultado, eu não fracassei 700 vezes, porque ele tentou 700 experiências infrutíferas que não levaram ao resultado que ele queria, que era a invenção da lâmpada. Enquanto lutava para chegar ao resultado, eu não fracassei 700 vezes. Eu não fracassei nenhuma única vez. Eu consegui provar que essas 700 vezes, 700 maneiras, não funcionam. Quando tiver eliminado todas as maneiras que não funcionam, descobrirei a que funcionará. E descobriu a lâmpada incandescente, que a gente utiliza, não é? Por aí. Então, gente, a paciência, olha, você já viram esses atletas sarados, musculosos, né? Enfim, por que eles chegaram àquela situação? Porque eles treinaram os músculos. Quem não treina o músculo não fica desse jeito. Então, vocês sabiam que a paciência é treino? A paciência é também treino. Nós treinamos a simpatia. Ninguém nasce com a simpatia por osmose. Ninguém pega a simpatia do outro e toma para si. As pessoas têm sempre uma mania de colocar a culpa nas suas dificuldades no exterior dos outros, né? Ah, na depressão, ninguém caminha e vai pela uma esquina, ah, peguei uma depressão, estava ali na esquina, não. A pessoa se torna depressiva por uma razão qualquer. Diz um amigo meu que depressão é uma birra da criatura com Deus. É a criatura que não aceita a vida que tem, não é? Então, olha só, e hoje nós temos lugares excelentes para treinar a paciência. No trânsito, então, esse é especialista. No trânsito, olha, na fila do banco, olha que beleza. Quando cai o sistema, então, é uma maravilha, né? Na fila do mercado, todo mundo corre, vive correndo para um lado e para o outro. Então nós temos nesses lugares todos. Eu estava na fila e eu observava as pessoas no mercado, as pessoas mais idosas eram as mais impacientes. E às vezes tinha duas pessoas na fila e eles aí mudavam de fila, aquilo tudo. E eu outro dia fui todo feliz. Eu estava um pouco impaciente, porque eu sou de 7 meses, viu? E o meu irmão gêmeo, Gilson, ele também é de 7 meses. Mas eu fui o primeiro a nascer, porque eu era um pouco impaciente, então resolvi vir primeiro, né? Mas o povo até fala que a paciência dele irrita a gente, entendeu? Porque ele é muito paciente. Então eu estava na fila um pouco impaciente e vi um check-out daquele vazio. Eu digo agora... E senti que eu era esperto, inteligente. Tinha só uma moça com um carrinho pelo meio. Entrei lá e fiquei. Mas eu notei que atrás dela tinha uma senhora parada sem carrinho nenhum. Eu achei aquilo meio estranho. É isso mesmo que vocês pensaram. Chegou o marido dela com 2 carrinhos, um agarrado no outro com aquela corrente. Aí eu digo, não, para me punir eu vou ficar aqui para aprender, para não querer ser mais esperto do que os outros. Então, meus amigos, é um custo zero a gente aprender a ser paciente na fila do mercado, do banco, né? Aquela fila, eu evito aquela fila do Jesus está chamando, que é a fila do idoso. Eles não gostam não quando a gente fala assim, não. Nenhum deles ri, só quem ri a caixa, os jovens, eles não gostam de rir, não. Como se eles fossem se perpetuar aqui, né? Engraçado, né? Bom,
Olha, o Walt Disney foi rejeitado 302 vezes antes de conseguir um financiamento para a Disneylândia. Aquele lugar que todo garoto da classe média, média alta e rico quer ir quando completa 12, 13, 14 anos. E às vezes uma vez só não basta, quer ir mais vezes. Então ele conseguiu, foi rejeitado 302 vezes para conseguir o financiamento para construir a Disneylândia. George Lucas utilizou seu próprio dinheiro para produzir Guerra das Estrelas, aquele filme famoso. Quando conseguiu, porque ninguém acreditava no seu projeto, quando conseguiu estava completamente falido. Mas o filme foi ao ar e aí foi aquele sucesso, ele ficou rico, muito rico, não é? Então, gente, a paciência é um hábito, da mesma maneira que a impaciência. Então nós podemos fazer um treino fácil, por exemplo. Hoje eu vou ser paciente por 1 hora. Então você marca no relógio. Não vou me irritar com o meu marido, que deixa a toalha molhada na cama, com o garoto que deixa a roupa jogada no corredor. Não vou me irritar durante 1 hora. Aí você vê que não se irritou, você vai aumentando 2 horas, aquilo tudo, e é verdade, daqui a pouco você acha ser impaciente que não tem peso, né? Então, porque o que acontece? Toda criatura troca um valor pelo outro, e nós só trocamos um valor por outro valor quando consideramos esse valor melhor do que o anterior. Por que o ignorante continua na ignorância? Porque ele não vê nada além da ignorância. Por que é muito mais fácil? Você acredita em Deus? Não, é fácil. Ele não procura, por exemplo, as pessoas que combatem o espiritismo, por exemplo, elas não procuram os fatos, porque nós só podemos combater uma filosofia, uma ideia, com fatos. Então a pessoa simplesmente diz que não existe. Não existe, acabou. É cômodo, não é cômodo? É muito mais fácil do que a pessoa, primeiro, deixar de lado as suas contradições, as suas concepções, os seus costumes, para ler, para saber e, utilizando o bom senso, notar se é melhor ou não melhor aquela teoria. Porque às vezes a vaidade e o orgulho intelectual, a pessoa sabe, mas não dá a mão à palmatória, porque é a vaidade intelectual. Então ela às vezes perde uma encarnação inteira, sabendo no íntimo que a reencarnação existe, que os postulados espíritas são verdadeiros, mas para não dar a sua mão à palmatória, ela não diz nada, né? Então, na infância, nós temos os valores. Qual é o valor do garoto? É brincar. Embora hoje a brincadeira seja outra, né? O garoto de 5 anos, a secretária falou com a mãe dele: olha, o fulano está brincando com aquele objeto seu. Aí ela: que nada, fulana, isso aqui é um tablet, e a minha mãe me deu. Olha só, quer dizer, um garoto já de 5, 6 anos brincando com o tablet. E hoje é assim, né? Os jovens, o que eles brincam com celulares, smartphone, né? iPad, tablet. E o garoto estava exaustivamente tocando lá o WhatsApp, aquilo tudo, e no ônibus entrou um senhor que pelo discurso dele, eu acho que ele era evangélico, olhou aquilo e falou: meu filho, abandona isso não é de Deus, esquece um pouquinho, porque aceita Jesus. Então ele, sem olhar para o homem, continuando ali, disse: tudo bem, se ele me adicionar, tudo bem. É verdade, aconteceu no ônibus.
Então, e onde é que eu parei? A minha palestra é decorada, vou ter que começar do início. Pode ir até umas 10, né, Augusto? Até umas 10 horas. Porque eu tenho que ir decorada, tem que começar da primeira frase. Bom, então é isso. Então a impaciência, via de regra, é fruto da ansiedade, né? A criatura ansiosa sofre por antecipação, não sofre? Mark Twain, a senhora sabe disso, né? Conhece esse problema, né? Mark Twain, escritor americano, disse: os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca aconteceram. Quem é? 90 e tantos % dos problemas que a gente pensa que vai acontecer, não acontece. Então deixa para lá o problema, esquece, faz um exercício, que nada, não aconteceu mesmo, por quê? Não é? Vai atravessar a rua, cuidado, hein? Olha, guarda o celular, guarda isso, guarda aquilo. Um amigo meu, um amiguinho meu, o garoto, o ladrãozinho, coitado, pediu um dinheiro a ele estava duro e ficou conversando, os dois conversando, e ele com o garoto, coitado, contando a história dele. Ele levou o amigo do alheio até o ônibus, disse: vai com Deus, vai com Deus. Quer dizer, então não aconteceu nada, e ele foi para casa tranquilo. Tem gente que para sair de casa vê se alguém na rua, não olha, não, na rua tem carro, tem moto, meu Deus, e não vive, chega em casa, dá volta completamente cansada, estressada, né? O Chico Xavier, certa vez, ele foi assaltado, e dois ladrões, e aí ele disse: oh, eu só tenho 5 cruzeiros, mas ó, vocês não me façam nada, ele tinha um sobrinho paralítico na época, doente, eu tenho que cuidar de um sobrinho que é paralítico, tem umas outras 6 crianças para cuidar, e um deles falou: vem cá, você é casado? Não, eu não sou casado, né? Mas vem cá, você cuida de criança? Cuida. Eu falei: ele não falei, falou que não adiantava nada roubar ele. Ó, o sapato dele com boca de jacaré, a roupa remendada, olha só. Aí um dos ladrões, que tinha uma bondade no olhar, segundo o Chico, chegou para o outro e disse: aquele dinheiro que você está com você, não, peraí, não vem com essa história, não, me dá o dinheiro, 200 cruzeiros. Aí foi e deu para o Chico: toma para cuidar das suas crianças. O Chico suspirou fundo, se abraçou no poste, e quando eles foram embora disse: vão com Deus, meus irmãos. Aí um deles parou e disse: vem cá, nós somos ladrões e você mandando a gente ir com Deus? Então, não tem nada, meus amigos, Jesus saiu desse mundo rodeado de 2 ladrões, e foi embora, e eles foram embora. Mas o Hilário Silva nos conta a história do Francisco Teodoro. Eu disse que todo impaciente é ansioso, não é? Então o Francisco Teodoro, um industrial, ele tinha uma fábrica de fios de seda, e ele fabricava casimiras caríssimas. Mas houve a guerra de 1914, aquilo tudo, e as vendas foram ficando difíceis, aquilo tudo, e ele era um homem reto, um homem firme, mas as dívidas aumentando, os credores procurando, cobrando cada vez mais, até que um deles disse que ia colocar o nome dele no jornal, aquilo tudo, e ele não se conteve, embora procurasse consolo na religião, e sempre que ele procurava, ele via sempre quase que a mesma frase: que ele não desesperasse, que Deus está presente, Deus está no leme. Mas diante daquela última ameaça, que o nome dele viria a público nos jornais, ele escreveu uma pequena carta e deu um tiro no crânio, suicidando-se. Foi para o plano espiritual, sofreu muito, e 30 anos depois, depois que ele se recuperou, retornando à fábrica, ele notou que a fábrica tinha triplicado de tamanho. Porque quando ele houve aquele problema da ausência de clientes,
o estoque da fábrica ficou abarrotado. Ele não conseguia vender casimira, embora produzisse. Então ele voltou e notou que a fábrica tinha triplicado de tamanho e que estava nas mãos dos netos e dos filhos. Então ele soube o que aconteceu. Durante a guerra de 1914, quando acabou, o preço da casimira subiu quase 10 vezes mais no mercado. Então eles não somente pagaram as dívidas dos filhos, como aumentaram ainda o poder de fabricação da fábrica. Então, ele, mostrando um sorriso melancólico, ele compreendera que a bondade de Deus não falhara. Ele apenas não soubera esperar. E ele então ficou sabendo que esta mudança acontecera 5 dias depois que ele suicidara-se. Ele não soubera esperar. Se ele tivesse esperado 5 dias, não teria acontecido nada, ele pagaria todas as suas dívidas. Então, às vezes, nós estamos apertados por todos os lados, achando que a situação é irreversível, que não vai ter solução, mas tem solução. Porque quando Deus aponta, a solução vem, não há dúvida nenhuma. Então, disse um filósofo que a paciência, sobretudo, é a esperança. É a arte da esperança. A paciência é a arte da esperança. Então nós temos o exemplo primoroso, clássico, de Nelson Mandela, da África do Sul. Ele passou 27 anos na prisão. Um intelectual, um homem sensível, um homem idealista, sonhador, passou 27 anos na prisão. E nós não podemos avaliar o que seja o ambiente de uma prisão, não é? E quando ele chegou à prisão de uma daquelas prisões lá na África, os guardas irônicos urinavam em cima dele e diziam: não, você não vai sair daqui jamais, você morrerá aqui. E ele saiu, não contaminou-se, não pegou doença nenhuma e sempre teve um discurso de perdoar. Ele nunca se revoltou contra os brancos e nunca desistiu do sonho de uma sociedade em que negros e brancos pudessem viver em liberdade e harmonia, e nunca perdeu a esperança de um dia ser libertado, como efetivamente foi. Então ele escreveu certa feita em um diário que mantinha na prisão: um dia voltarei e sentirei a grama sob meus pés e caminharei ao sol como homem livre. Após 10.000 dias, aos 71 anos, Nelson Mandela foi totalmente libertado e partiu para conduzir a África do Sul a uma verdadeira democracia. Nunca deixei de acreditar, disse ele, que essa grande transformação ocorreria. Acreditou sempre. Eu conheço um casal amigo que tornou-se espírita, e ele, mais espírita do que ela, por causa do temperamento. Então ele resolveu mudar. Ele disse: não, que eu vou brigar pela harmonia, eu vou brigar pela paciência dentro de casa. Então, tudo que ela fazia, quando ela era muito certinha, gostava de tudo certo, né? Então, quando ela reclamava de alguma coisa que ele tinha feito, ele: você tem razão, minha filha. Se ele deixava a toalha fora do lugar, ela reclamava: você tem razão, minha filha. Se ele deixava o prato na pia e não lavava a louça, e ela reclamava, ele dizia com o mesmo tom de voz: você tem razão, minha filha. E às vezes ele era um pouco desastrado, ela ouvia aquele "você tem razão" umas 10 vezes, até que um dia ela explodiu: mas vem cá, você só sabe falar "você tem razão"? Você tem razão, minha filha, ele disse. Quer dizer, então com aquilo ele quebrou aquele ambiente, né? Um dia um doutor orgulhoso
achando que era um dos senhores do mundo, esses que dizem assim, você sabe com quem está falando? O carro dele enguiçou, ele resolveu seguir o conselho do prefeito e tomar um transporte público. Só que o transporte que ele pegou foi um quentão daqueles aí, né? E ele sentou e começou a chover. Começou a chover e ele tentou fechar a janela, aquela parte de cima, e ele tentava fechar e não conseguia, a janela não se movimentava, ele pegou, levantou com as duas mãos, fazendo força, bufando, e a janela parada, e nada da janela vir para o lugar, e ele começou a se molhar, até que ele olhou, e ele quando entrou no ônibus, ele disse, mas que pobreza, que gente feia, a maioria deve ser analfabeto. Aí ele foi fazendo força, aí um rapaz com uma marmita na mão, de camiseta, falou mansamente, o senhor quer fechar a janela? Sim, sim, quero. Aí o rapaz foi, tirou o pino e suavemente fechou a janela. Eu acho que ele aprendeu uma lição. Foi bom ele ir naquele quentinho, né? É assim que a gente aprende, né? Então, meus amigos, sabe qual é o problema? É que a gente não lê o manual. A gente esquece o manual. Lê, mas não percebe. Olha, eu comprei um telefone novo sem fio, que ele está absolutamente inútil naquilo que ele pode fazer. Secretária eletrônica, BINA, nada. Sabe por quê? O manual veio em espanhol. Eu mal balbucio o português, me mandam um manual em espanhol. Eu larguei de lado. Então ele só fala, e nem o nome, às vezes aparece o nome, às vezes não aparece o nome, é interessante, né? Então, o problema é a pessoa compra um telefone novo, um smartphone, não é isso que acontece? Aí deixa o manual de lado, pensa que sabe tudo e só usa 30%, 20% do que pode usar, porque não leu o manual. Então, meus amigos, o nosso problema na vida, no relacionamento, é que nós não lemos o manual, ou se lemos, esquecemos. E qual é o manual do espírita? Qual é o grande manual do espírita? Eu diria que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um manual? Então, como é que a gente esquece de ler e de aplicar aquele manual? Não é? A paciência é uma dor que Deus envia aos seus eleitos. Está lá no Evangelho. Mas a gente tem que ler, tem que meditar, tem que ver, não é? Quer dizer, não vai fazer igual aquele casal, jovens, entusiasmados, que um deles chegou para mim lá no centro e disse, olha, não vamos fazer mais. É engraçado, por falta de estudo, uma moça disse para mim o seguinte, olha, eu comecei a fazer o culto, eu sempre pergunto, né, no atendimento fraterno, você faz o culto? Para ter uma ideia, faz o culto? Olha, eu fazia, mas paramos, porque quando começamos foi uma perturbação dentro de casa, quer dizer, eles ganharam, os obsessores ganharam, e quem perdeu foi ela, que não insistiu, porque gente, se insistir, o obsessor vai embora. Qual é a grande defesa nossa contra a obsessão? Além do passe, da prece, do trabalho. É o trabalho. Porque o obsessor, gente, é preguiçoso. Eu não canso de falar isso. Ele não gosta de trabalhar. E agora, nesse tempo, vou repetir uma receita que aprendi com o Divaldo Franco e que costumo passar. Quem começar a sentir uma influência esquisita, achando que é uma influência espiritual negativa, olha, música clássica alta, o obsessor não gosta de música clássica, pode gostar de pagode, axé, essas coisas, de música clássica não gosta. Batidão, não sei, essas coisas. Agora, Mozart e Wagner não gosta. Não, o Chico estava psicografando com Mozart às alturas da vitrola, o tempo da vitrola. Quando o amigo tentou falar com ele, ele não ouviu, até que o amigo entrou lá em Pedro Leopoldo. Mas que é isso, Chico? Não, foi Emmanuel que mandou botar.
Vitor, e alto. Por quê? Porque tinha os obsessores chegando, olha lá, tá tudo do outro lado da calçada com cara feia, esperando o Mozart passar. Então, meus amigos, olha, música clássica alta e banho frio. Pode pegar um resfriado, mas o obsessor vai embora, porque ele também não gosta de banho frio. São receitas simples, todas ao nosso alcance, não é? Eu receitei para uma moça, ela voltou calma, feliz, mas espirrando a toda hora. Eu acho que ela ficou gripada. Então, meus amigos, é o que a gente esquece no canto, né? Por que na vida vamos ficar tristes? A gente fica triste na vida? Fica, claro que fica. Mas o grande problema é não nos tornarmos criaturas tristes. A gente fica zangado na vida? Fica zangado, é natural. Somos humanos. Mas o grande desafio é não nos tornarmos uma criatura zangada. Nós nos magoamos às vezes na vida, nos magoamos, é natural. Mas o grande problema é não nos tornarmos uma criatura perenemente magoada, que viva magoada. Olha, eu conheci um senhor com 60 anos, né? Eu tenho uma mágoa muito grande, meu senhor. O que houve? 60 anos? A minha vida foi um sofrimento constante. Mas o que foi? Minha mãe nunca gostou de mim. Meu Deus do céu, pô, a mãe dele não gostou. Com 60 anos vai guardar ainda essa mágoa que a mãe dele não gostou dele. Deixa para lá, ela já está no plano espiritual, toca a vida. Tem aqueles que defendem o não, meu nome, não, tenho que defender meu nome. Mas por que isso, criatura? Na próxima encarnação tu vai ter outro nome? Fica ele querendo defender por cal e pedra o nome dele nessa encarnação, quando na outra ele vai ter outro nome, e na anterior teve outro nome, vai ver até foi mulher ou foi homem, ninguém sabe. Fica a pessoa agarrado a esses ditames da vida atual. Então, gente, o problema é a gente não nos tornarmos, faltam 7 minutos, estamos acabando, criaturas insatisfeitas, porque a insatisfação é um espinho que está na nossa carne, ó, apertando 24 horas, não só quando dorme é que não, né? Porque quando dorme, bom, olha, eu pensei o seguinte, viu, que eu estava meio gripado anteontem, eu falei, se alguém inventasse um guindaste doméstico para levantar a gente da cama de manhã, né, Paulo? Seria uma maravilha, né? Aquelas dores, aquilo tudo, a gente não sentia mais, porque eu sinto 3 dores de manhã quando acordo. Mas a misericórdia divina, quando dói uma, as outras 2 ficam de stand-by, esperando a vez para doer. Mas outro dia eu acordei e não doía nenhuma. Eu pensei, desencarnei. Eu tenho uma amiga que ela quer ser cremada. Ela está inclusive presente, não vou dizer quem é. Ela quer ser cremada. Então um dia ela acordou escutando um cheiro de fio queimado. Ela pensou, ai meu Deus, morri e estão me cremando. Acordei, a senhora aí atrás, desculpe, viu? Então a insatisfação, gente, é um espinho que nos machuca para a vida, não é? Porque então sabe o que acontece? A gente cria um tipo de vida tão negativo, pela impaciência, pela mágoa, pela raiva, pela ira, pelo azedume, pelo pessimismo, que nós criamos uma vida que vai nos arrancar da vida que temos. É isso. Então a gente cria uma vida falsa, negativa, que não produz, que vai nos arrancar prematuramente da vida que temos. E não nos damos conta disso, porque lemos pouco, estudamos pouco a doutrina espírita. Olha, um jovem com 25 anos,
explodia no trânsito, brigava por qualquer coisa, brigava. Aí Deus mandou um câncer para ele, um câncer. E o médico disse que ele ia ter 6 meses de vida. Ele refletiu, meu Deus do céu, esse câncer provavelmente foi que eu arrumei para esta vida que eu construí, nefasta, improdutiva, me levar da vida real, porque estava projetada pelos benfeitores espirituais para eu viver. Então ele se tornou uma outra pessoa, mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, passou a dar menos valor às coisas que não têm muito valor. E com isso, ele já tem mais de 5 anos que está, o câncer foi considerado clinicamente curado e ele continua vivo. Quer dizer, é um sinal amarelo de Deus, da providência divina, para que a gente mude, né? Porque sabe o que acontece, minha gente? Deus, às vezes, tem planos diferentes para nós. E nós não nos damos conta. O que acontece quando a gente usa o GPS e contraria o GPS? A gente erra o caminho, erra o trânsito, tem que dar uma volta maior e com isso a gente perde tempo, torna o caminho maior, mais exaustivo. Então, às vezes, quando a gente contraria o GPS de Deus, que é a vida que ele manda para a gente, ele então desvia a rota, mandando um outro sinal amarelo, que pode ser a dor. Mas se tivermos com Jesus, é diferente. Porque disse Belmiro Braga, na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Então, gente, vamos viver o agora. O hoje tem uma importância enorme. Gente, eu conheci um garoto com 4 anos, cego. Sabe o que ele gosta de ser na vida? Útil. Meu Deus, eu fiquei envergonhado. Um garoto com 4 anos, de família humilde, pobre. A mãe disse, o que ele gosta de ser é útil. E ele subindo a escada, orientado pela mãe, para apanhar um canecão no andar de cima que ela queria usar. O garoto de 4 anos, cego de nascença, útil. E quantos de nós, com PhD, com doutorado, aquilo tudo, fugimos da oportunidade de sermos úteis? Não precisa muito não, gente. É só ir junto ao infeliz, é só ir junto ao pobre e sorrir, abraçar, escutar o que ele fala. Precisa muito? Tem gente aqui que não pode fazer isso? Se nós fizermos isso, se nós aproveitarmos os minutos, treinando a paciência. Agora mesmo, o Charles deu um exemplo significante para todos nós. Venceu uma intolerância com relação à postura dos carros, não tem problema. A gente tira os carros da frente e a pessoa ficou sem saber o que dizer, porque a pessoa queria discussão. E o Charles quebrou a discussão. Olha só, o problema morreu ali. O Charles perdeu alguma coisa? Ganhou. Então, gente, todas as vezes que nós somos pacientes, que nós aplicamos o manual que recebemos, porque o espírita, quando se torna espírita, ganha um manual de presente, vários manuais, mas vamos falar de um só, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, quando ele desencarnar, ele poderá cantar a vida plena, esplêndida, imortal, como disse Edmundo Xavier de Barros, nem a paz nem o fim, a vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas. A alegria que exalta e a dor que regenera
em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuo, porém, vibrando em outras esferas. Morte, desvenda a terra os planos que descobres, fala da tua luz aos mais vis e aos mais pobres, renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado.